Muito bem, conforme eu já havia anunciado, já está aqui no estúdio comigo Hermes Murilo Melo, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e nós vamos agora bater um papo e uma entrevista aqui falando sobre diversos assuntos do Tribunal de Contas, entre eles a auditoria, a fiscalização de contas públicas, o trabalho que o próprio Tribunal de Contas realiza, e eu gostaria de começar os nossos questionamentos ao tempo em que cumprimento com uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. E uma pergunta bem básica: o que é auditoria? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui apresentando um pouco do nosso trabalho, que buscamos ser discretos. A gente sabe que auditoria é um termo popularmente conhecido. Todo mundo fala em auditoria quando tem alguma coisa errada. Vamos fazer lá uma auditoria, né? Então, esse conceito ele vem desde a antiguidade. É uma atividade essencial para a democracia. E, tecnicamente, eu posso falar ele definindo em palavras, é uma atividade objetiva, sistemática e independente. A gente precisa desses três conceitos bem fundamentados para que a gente tenha a atividade de auditoria realmente sendo realizada. Se não tiver esses três pilares da auditoria, ele não é realmente auditoria. Ele pode ser uma análise, muitas vezes, subjetiva ou uma análise parcial, né? E esse não é o objetivo da auditoria em si. Agora, qual a importância desses profissionais, auditores, para a sociedade como um todo? A auditoria ela tem como objetivo fiscalizar, verificar se as coisas estão corretas, se as coisas estão sendo administradas da forma adequada, como deveriam, como as leis determinam que estejam. Muitas vezes a gente tem esse problema no Brasil, que a gente tem muitas normas e as normas não são cumpridas. Então, por isso que é uma atividade essencial para a democracia, que tenha uma atividade de auditoria forte para verificar o cumprimento das leis. Aqui no Brasil a gente tem, naturalmente como na Lava Jato, os problemas emergem na sociedade quando são notados muitas vezes quando alguém abre a boca, né? Não muitas vezes porque alguém foi lá e fiscalizou e viu que tinha realmente alguma coisa que não estava correta, né? Ou seja, há uma denúncia, no caso? No Brasil muitos problemas acontecem quando tem denúncia, né? O Tribunal de Contas ele exige constitucionalmente, e ele é um fórum democrático muito importante para a democracia, porque é lá que qualquer cidadão, isso está claro, está explícito na Constituição, pode denunciar ao Tribunal de Contas. Então, quando o cidadão denuncia ao Tribunal de Contas, nós temos o dever de ir lá fiscalizar e dar resposta a essa denúncia. Agora, veja só para a gente entender um pouco mais e também os nossos telespectadores saberem um pouco mais sobre esse assunto. A cada 2 anos eleição, federal e eleição municipal, né? Então entram novos prefeitos, novos vereadores sempre que cuidam, o prefeito do orçamento do Executivo Municipal, e os vereadores elegem o presidente da Câmara, que vai tomar conta do orçamento da Câmara Municipal. O Tribunal de Contas a gente vê como um órgão fiscalizador. Ele também é orientador, ele prepara, tem cursos, tem treinamentos, capacitações para que esses novos prefeitos, novos legisladores possam trabalhar com o orçamento público, se adequando às legislações, porque a gente sabe que no nosso país não há aí uma regra que a pessoa tem que ter um nível de escolaridade alto para ser executivo ou legislativo. Ótima pergunta, super interessante. Na realidade, o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo. E o que se pressupõe o controle? É um mecanismo constitucional para garantir que as coisas alcancem os resultados aqueles para quais as organizações existem, né? Então, a gente tem uma frente que é directiva, punitiva, isso é um importante mecanismo de controle, e muitas vezes nós somos conhecidos unicamente por isso. Mas tem uma outra arena nossa, vamos dizer assim, que é a arena preventiva, pedagógica, que é conduzida pela Escola de Contas, que a gente faz diversos... a gente tem, por exemplo, quando os prefeitos entram, a gente tem um evento chamado Abrindo Contas, que a gente convida todos os prefeitos que são eleitos a participarem desse evento, onde são ministrados diversos tipos de cursos e oficinas para dar orientações técnicas de coisas que a gente costuma cobrar nas contas, coisas que costumam dar errado, alertando de certa forma, não faça isso, que isso dá problema.
esse é o caminho correto. Então há uma orientação antes mesmo da punição. Primeiro, porque tem muitos profissionais de carreira que permanecem, né, na prefeitura e participam sempre de eventos no Tribunal de Contas e já tem uma noção de como é a regra. Agora, caso o gestor queira avançar os sinais para ser assim menos enfático, o Tribunal de Contas tem aí uma equipe que faz uma orientação, que busca capacitar. A própria auditoria, a gente tem buscado ter mais fortemente essa abordagem de orientação, né? Mas tem dentro da Escola de Contas diversos cursos que são voltados especificamente cursos com uma envergadura programática maior, com conteúdo programático, com profissionais especializados para dar essa orientação. Mas dentro dos próprios processos de auditoria a gente busca orientar também. Quando a gente procura separar o joio do trigo, né? Tem aquele administrador que quer acertar, mas muitas vezes não tem o conhecimento, e a gente sabe que essa é uma realidade de muitas organizações públicas do Estado. Então a gente tem essa leitura também, procura dar essa orientação. E também tem o outro lado, né? Aquele que já coloca algumas pessoas mal intencionadas e esse não tem muito colher de chá para dar, vamos dizer assim. Né? Além, então, da análise dos fatos em si, também é feita uma análise do contexto, né? Se a pessoa realmente não teve a intenção ou se ela está ali tentando burlar a legislação, é isso? Sim, isso é um pressuposto do devido processo legal e um dos maiores desafios dentro do processo. Por isso que é importante a presença do auditor. A própria palavra auditor vem da acepção de ouvir, audir, né, de audição. Então é por isso que é importante a nossa atividade de ir em campo, de ir na prefeitura, de visitar, de conhecer as pessoas que realmente estão administrando, que a gente tem uma sensibilidade maior sobre aqueles problemas e tentando separar se aquela irregularidade é grave, gravíssima mesmo, e qual a conduta que o administrador teve, né? Se ele realmente teve aquela intenção de gerar aquela situação ou se foi por desconhecimento. A gente tem que também pontuar uma questão importante, né? Um dos maiores desafios que a gente tem na administração pública hoje são os critérios de nomeação dos cargos de livre nomeação. Que apesar de estar impostos com essa denominação de livre nomeação, de fato são, e a Constituição previu dessa forma, mas eles têm que atender alguns princípios constitucionais, que eu destaco entre eles impessoalidade e eficiência. Então, muitas vezes, aquele profissional é nomeado, mas ele tem que observar esses princípios também, né? Por que ele foi colocado lá? Tem impessoalidade ali, ele foi colocado realmente porque é um profissional capacitado para ocupar aquela posição, ou não, porque é o primo do cunhado e essas coisas que a gente costuma ter na nossa cultura brasileira, né? Isso já tem diminuído muito. Os órgãos de controle têm trabalhado muito essa questão e até os próprios ocupantes de cargos parece que têm tomado uma noção maior da situação e tem diminuído um tanto, né? Tem diminuído bastante, porque esse é um problema cultural do brasileiro que vem há muitas décadas, séculos diria até, né? Mas realmente, como você pontua, tem diminuído bastante. O próprio governo Bolsonaro recentemente editou um decreto estabelecendo critérios para nomeações. Ele, por exemplo, ele tem dito publicamente que ele aceita indicações políticas desde que elas atendam o interesse público, desde que a pessoa que esteja sendo indicado realmente tenha capacidade técnica para operar aquela estrutura, aquela máquina que está sendo colocada à disposição. Um tanto coerente, né, esse decreto deles, esse posicionamento do Bolsonaro quando fala nesse sentido. Agora eu estava observando aqui que Hermes também é presidente do Sindicontrole. E eu queria saber um pouco mais sobre o que é o Sindicontrole. O Sindicontrole é uma organização profissional dos profissionais de controle externo, que engloba os auditores de controle externo, os técnicos e auxiliares, uma representação nossa, uma forma de organizar a profissão, de promover eventos técnicos e também de buscar a nossa valorização. Né? Mas assim, a nossa gestão, e assim como muitas outras anteriores, nós somos um sindicato discreto, porque é da nossa profissão, da auditoria sermos discretos, mas também a gente tem uma abordagem, vamos dizer, um pouco mais diferente do que a gente está acostumado de sindicatos, né? A gente busca a nossa valorização jogando bola, mostrando o valor. Campo mesmo. Eu costumo dizer, usar uma analogia que eu gosto muito, que é com relação ao jogador de futebol. O jogador de futebol, ele começa ganhando nada, né? Mas não é por causa disso que ele fala, eu quero ganhar mais e fica reclamando. Não, ele vai jogar cada vez mais bola para que o seu talento seja observado. E a gente sabe que a gente tem muito a melhorar, a administração pública tem muitas melhorias e a gente busca
mostrar esses avanços para poder conquistar o valor, para que a sociedade perceba o nosso valor, né? Agora, falando aqui ainda sobre o Sindicontrole, dentro dos trabalhos, quais são as principais atividades? Do Sindicontrole? Isso. Bom, o Sindicontrole ele representa judicialmente os servidores, então as demandas judiciais a gente intervém também quando é necessário. Tem diversos casos que a gente participa na justiça representando os servidores. A gente também participa das discussões representando os servidores, nas negociações trabalhistas dentro do sindicato, mas a gente também promove eventos técnicos buscando a valorização profissional e divulgando um pouco as características da carreira, os valores que a carreira tem. Agora nós estamos com um evento que está acontecendo, né? Encerrou já as inscrições, com o tema Auditoria no Setor Público, do Setor Público, fazendo a diferença na vida dos cidadãos para o seminário. Esse evento, ele é aberto ao público? Como que está colocado este evento? Fala sobre o evento para a gente. Esse evento ele é um evento muito importante para a nossa estratégia sindical, como eu estava dizendo, de mostrar valor para a sociedade. Então ele tem uma perspectiva de controle, a gente quer compartilhar essa visão de ter uma perspectiva de controle assim, para que serve o controle afinal? Não adianta eu gastar uma enorme energia, enorme recurso público num trabalho de auditoria em si e aquilo não gerar um resultado efetivo para a sociedade. Como, por exemplo, vou dar o exemplo do transporte escolar, que é um dos temas que está sendo abordado no evento, né? Muito. Inclusive aqui no programa ele toma conta do programa Bronca Livre. A ideia do seminário é promover boas práticas de auditoria e controle, mas com foco na efetividade e no resultado em si. Se não tiver eficiência, todo o relatório feito, não é a sensação que a gente nada. tem muitas vezes, que a gente nada e morre na praia, né? Faz todo um esforço e aquilo não alcançar a efetividade. Então a gente quer, com meio desse evento, além de mostrar o valor da auditoria para a sociedade, mas também de promover boas práticas de auditoria e controle que a gente observa no Estado. Então, nessa questão do transporte escolar, por exemplo, a gente convidou o colega controlador-geral do município de Jaru, que é uma administração bem diferente, inovadora, que a gente observa no Estado. Mas, principalmente, assim, eles têm adotado boas práticas de auditoria, usando padrões profissionais reconhecidos internacionalmente, mas principalmente pela efetividade no serviço que a gente observou lá. Lá o transporte público tem... o transporte escolar tem uma qualidade satisfatória para os alunos, que é o público-alvo, para isso que serve o controle, né? Que tem monitores escolar, as crianças são transportadas com segurança, em ônibus limpos, com horário adequado e principalmente o serviço de disponibilidade no tempo certo para garantir esse direito constitucional que é o acesso à educação. Agora quero fazer mais um questionamento sobre a lei de licitações. O Tribunal de Contas deve trabalhar muito essa questão e está sempre orientando, porque os processos licitatórios são muitos. Eu vi uma reportagem sobre o prefeito de Jaru, que ganhou o prêmio do Sebrae, prefeito empreendedor, trabalhando as questões de licitações, facilitando com que as escolas comprassem alimentos para merenda escolar, descentralizando essa licitação e as escolas fazendo isso diretamente com o produtor. E vi na reportagem vários depoimentos de merendeiras, de mães, de alunos, de pessoas que realmente estão muito satisfeitas com isso. Há um trabalho do Tribunal de Contas, dentro da legalidade do que a lei permite, para que esse trabalho seja um tanto descentralizado para facilitar, porque eu percebo lá na reportagem que tanto as merendeiras como as mães falam que quando eles compram diretamente do produtor, eles conseguem olhar o produto, escolher o produto, marcar o dia da entrega, se é segunda, quarta e sexta, e não comprando em grande escala, levando para um depósito um material perecível, né, muitas das vezes, e acaba se perdendo o dinheiro público. O que vocês fazem enquanto Tribunal de Contas nessa orientação para os executores? Muito importante essa pergunta. A lei de licitações é um dos maiores desafios que a gente tem no Tribunal de Contas. A gente muitas vezes é criticado por ser um embaraço na efetividade, muitas vezes por falta de compreensão da nossa real finalidade. É importante a gente até uma perspectiva que a gente quer trazer com o evento, né? O controle ele tem objetivo, ele tem como pressuposto
contribuir para que as organizações alcancem seus objetivos. E a lei de licitações ela tem que ser observada como uma forma de garantir isonomia nas contratações, de garantir eficiência também nas licitações, que as contratações sejam feitas pelos menores preços, ou por os preços compatíveis com o mercado. Então, assim, a gente não busca intervir na forma como a administração pública vai adquirir, mas a gente busca avaliar o resultado dela em si. Então, se o resultado dele está sendo satisfatório, se a merenda escolar está sendo de qualidade, ok, então o controle está sendo eficaz para aquilo que se propõe. Essa que é a perspectiva, inclusive, que a gente quer trazer nesse evento da cidadania. Do resultado, então. Do resultado. Isso é o mais importante em si, não só aquela análise fria dos documentos da licitação em si. Mas para que serve todo aquele processo? O fim para o qual ele se propõe. Essa é a ideia que a gente quer compartilhar cada vez maior. Existe alguns conflitos nossos internos, até de visões, perspectivas diferentes, que a gente respeita todas, mas que a gente busca uma conversão, uma comunhão deles para alcançar resultados melhores. Mas existe ainda visões um pouco mais, vamos supor, antigas, né, de que o processo ele tem como objetivo ele em si mesmo, né? Mas se ele não alcançar aquele resultado pelo que ele se propõe, ele não... Aí não serviu de nada. Ele não serviu de nada, né? Então, uma aquisição pública, ela serve para isso, né? A merenda escolar, se ela está alcançando o resultado satisfatório para a sociedade, com preço justo, sem gerar nenhum dano por erário público, mantendo a livre concorrência e todos os outros aspectos que a lei coloca, né? Gerando desenvolvimento econômico na sociedade também, priorizando, gerando desenvolvimento nos produtores locais, isso é super importante, esse é o objetivo do controle, a gente, pelos resultados a gente pode avaliar se ele está sendo conduzido da forma correta. Hermes, eu quero deixar aqui o espaço para você fazer mais alguma colocação, algo que eu ainda não questionei, não perguntei, fique à vontade. Eu quero agradecer o espaço que foi disponibilizado para nós, é uma honra estarmos aqui, podendo falar com vocês e com seus telespectadores, né? E a gente gostaria de convidar, na realidade, quando a gente tinha marcado a entrevista, a gente gostaria de convidar a sociedade em geral. Fica à vontade, fica à vontade. O evento está fechado, as inscrições, por uma questão de limitação de espaço que a gente tem no auditório, são apenas 180 pessoas, e os profissionais de controle mesmo, que era o nosso público-alvo inicial, eles já lotaram, mas a imprensa, como vocês são nossos convidados de honra, né, para estarem lá cobrindo o evento. Sim, vamos cobrir e depois mostrar aqui para a população realmente acompanhar esse trabalho que é tão importante para a nação. E a gente quer cada vez mais destacar a importância do Tribunal de Contas para termos uma democracia de fato, né? Então é importante essa participação da imprensa, essa mobilização social. A gente vê que as coisas têm funcionado melhor quando tem uma pressão popular para que aquelas coisas funcionem. Muitas vezes, se a gente não tem essa convergência, essa comunhão de esforços, as coisas não vão para frente. Mas quando a gente vê que a democracia só vai funcionar quando um elemento central dela, que está posto na Constituição de 88, funcionar, que é a cidadania, que é o cidadão realmente fazer o controle social e cobrar seus direitos. Isso está posto na Constituição e o Tribunal de Contas, a gente espera ter da sociedade, ter da imprensa também, essa visão de que a gente está lá como um instrumento para servir a cidadania, para se cobrar transparência, para cobrar resultados da administração pública, como o mais importante, né? A gente sabe que tem muitas coisas a serem melhoradas, mas a gente acredita que estamos no caminho para construir uma sociedade melhor. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela sua vinda ao programa. Eu acabei de entrevistar Hermes Murilo Melo, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e também ele é presidente do Sindicontrole.